recursos arrecadados através de impostos não pode ter destinação específica. Perfeito? Ficou claro? Portanto, vamos partir para a nossa segunda pergunta. Vamos lá. Professor, o pedágio é um tipo de tributo? Segunda pergunta bastante interessante aqui a respeito do pedágio. Pois é, já pensou nisso? Se pedágio é ou não é tributo, se o pedágio tem ou não tem essa natureza de ser uma prestação pecuniária, compulsória e por aí vai. E aí, já pensou nisso? Você vai fazer qualquer viagem, invariavelmente tem 1, 2, 10 pedágios pela frente. Ou seja, você fica se perguntando, bom, será que o pedágio, ele no final das contas, ele não é um verdadeiro tributo? Bom, essa é a pergunta que o nosso colega fez, né? Provavelmente preocupado com isso, né? Você faz uma viagem, por exemplo, você vai para a praia, você vai para o interior, você vai para qualquer outro destino e sempre tem um pedágio por ali. A questão é o seguinte, uma forma fácil de diferenciar o pedágio ou de perceber se o pedágio tem ou não tem natureza tributária é perguntando se aquele pagamento é ou não é obrigatório. Pergunta pela compulsoriedade. Professor, como assim? Olha, é simples, né? Vou imaginar que você vai para um determinado destino, você seleciona um destino, uma cidade, tudo bem? E para chegar nessa cidade, você só tem um único caminho, né? Só tem um caminho, e nesse único caminho que te leva ao seu destino, existe um pedágio lá. Isso quer dizer o quê? Que se você vai por esse caminho e por esse caminho, é o único que te leva até o seu destino, existe um pedágio, você só consegue chegar onde você quer se você pagar o pedágio. Se você não pagar o pedágio, você não consegue seguir viagem. Perfeito? Logo, neste caso, o pedágio teria natureza obrigatória. E se tem natureza obrigatória, o que ele é? Um tributo. Perfeito? Vamos lá. Pensar numa outra situação. Vamos supor que para esse mesmo destino que você selecionou, existem 2 caminhos. Existem 2. Um por onde há o pedágio. E um segundo caminho, a alternativa ao primeiro, é um caminho por onde não tem o pedágio. De forma que você há de concordar comigo que se tem 2 caminhos e você pode optar entre o caminho do pedágio e o caminho que não tem o pedágio, isso quer dizer então que o pagamento do pedágio tem natureza facultativa. E ora, se tem natureza facultativa, naturalmente foge a ideia de tributo. Pois é, essa é uma percepção bastante simples a respeito do pedágio e uma forma de você discriminar se ele tem mesmo ou não verdadeira natureza tributária. Bem, para os nossos tribunais, isso aqui é muito singelo, não seria suficiente para você determinar mesmo a verdadeira natureza do tributo. Ou melhor, a verdadeira natureza do pedágio. De acordo com a nossa jurisprudência, é preciso mesmo você perguntar se a conservação da rodovia se dá pelo próprio poder público ou se a conservação da via, da rodovia, se dá, por exemplo, por uma permissionária ou uma concessionária. Peraí, professor, como assim? Eu não entendi direito. Eu vou repetir para você aqui. Então, qual a melhor forma para que você identifique se o pedágio tem ou não tem natureza de tributo? Vamos lá. Primeiro, você deve perguntar, a principal questão é exatamente essa, se a via é conservada pelo poder público. Se a via, se a rodovia, se a rua, se a avenida, enfim, se a estrada é conservada pelo poder público, pelo próprio poder público, segundo a Constituição Federal e amparando-se também na nossa jurisprudência, se a rodovia for conservada pelo poder público e houver uma cobrança de pedágio nessa rodovia, esse pedágio tem natureza de taxa e, portanto, corresponde a um tributo. Perfeito? Repito. Se a rodovia é conservada pelo próprio poder público, e existe a cobrança de um pedágio, esse pedágio tem natureza de taxa e, portanto, corresponde verdadeiramente a um tributo. Tudo bem? Agora, e se a rodovia não for conservada pelo próprio poder público, mas sim por uma concessionária ou uma permissionária? Como é que fica? Se a rodovia for conservada por uma permissionária ou uma concessionária,
esse pedágio não tem natureza de tributo. Esse pedágio, aliás, nem é considerado como uma taxa. Esse pedágio é considerado como uma tarifa. E ora, tarifa, eu pergunto, é uma das espécies tributárias? Naturalmente que não. Tarifa em nenhum momento foi considerado uma das 5 espécies tributárias. As espécies tributárias são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Em algum momento falei de tarifas? Não falei. Tarifa não tem natureza de tributo. E o pedágio, portanto, ele pode ter natureza de taxa, quando será considerado um tributo, ou natureza de tarifa. E quando for tarifa, não será considerado um tributo. Ficou claro? De verdade? Tá bom? Vamos partir para mais uma pergunta? Vamos lá, acompanha comigo. Professor, por que os empréstimos compulsórios podem ser confundidos com impostos? Empréstimos compulsórios sendo confundidos com impostos. Enfim, a discussão ela já é bastante latente, né? A doutrina, muitos doutrinadores, muitos autores de peso, chegam a falar que empréstimo compulsório, no final das contas, ele tem a natureza de outro tributo, na verdade de um imposto, de uma taxa e até mesmo de uma contribuição. A pergunta é interessante no sentido de que, de fato, os empréstimos compulsórios muitas vezes dizem que eles têm uma verdadeira feição de impostos e que, na verdade, eles não correspondem a uma quarta espécie tributária. E que os impostos, eles seriam impostos, mas eles também poderiam ter um aspecto de taxa ou um aspecto de contribuição. E eu explico por quê. Venha comigo aqui. Olha só, um empréstimo compulsório, ou os empréstimos compulsórios, eles podem ser instituídos em razão de guerra, calamidade pública ou iminência de guerra externa. Como também os empréstimos compulsórios podem ser instituídos por conta de investimento público, de caráter urgente e relevante interesse nacional. Essas duas hipóteses que eu destaquei para vocês estão descritas lá no artigo 148 da Constituição. Então, a Constituição ela mostra para a gente quando que o empréstimo compulsório poderá ser instituído. De modo que você pode afirmar, sem medo de errar, que a Constituição, ela mesma, a Constituição, não define qual é o fato gerador do empréstimo compulsório. Quer dizer, mas como não, professor? Aquilo que está lá no artigo 148 da Constituição não é fato gerador do empréstimo compulsório? Eu digo, não. O que está previsto na Constituição são apenas aquelas hipóteses que dão aso à União instituir o tributo. Vou repetir, você me acompanha. O que está discriminado na Constituição Federal são apenas as hipóteses que autorizam a União a instituir o empréstimo compulsório. Aquilo não representa fato gerador do tributo. Não representa, nunca foi e nunca será. Tá bom, mas se não é fato gerador, a gente está querendo descobrir qual é o fato gerador do empréstimo compulsório. Eu já entendi que aquilo não é fato gerador. Mas qual é o fato gerador do empréstimo compulsório? Tendo em vista que a Constituição não define o seu fato gerador, nem fala a respeito, nem o CTN dispõe sobre o fato gerador, a jurisprudência entendeu que o empréstimo compulsório pode ter um fato gerador qualquer. É aí que está a chave da resposta. Para a jurisprudência, o empréstimo compulsório pode ter um fato gerador idêntico a de uma contribuição de melhoria. O fato gerador do empréstimo compulsório pode ser idêntico a de uma taxa. O empréstimo compulsório, por que não, pode ter um fato gerador igualzinho de imposto. E pode ser, digo mais, de imposto federal, de imposto estadual e de imposto municipal. Por isso, se afirma que o empréstimo compulsório, no final das contas, ele tem cara de imposto. Porque a lei que institui o empréstimo compulsório, que é uma legislação complementar, ela vai escolher o fato gerador dele, certo? Perfeito. Então, o que acontece? Quando a lei complementar que institui o empréstimo compulsório escolher para ele o fato gerador de um imposto, no final das contas, você está falando de empréstimo compulsório, mas um fato gerador típico de imposto. Daí se dizer que o empréstimo compulsório, no final das contas, ele se confunde com o imposto. Tudo bem? Tá.
numa prova, num concurso, você não vai dizer que